Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Aleluia. Aleluia. Tem coisas que chamam demais a nossa atenção, né, irmãos? Essa mensagem desse louvor é muito importante. Se nós meditarmos, todos nós precisamos do Senhor na decisão final, né? Aleluia. Ali só quem estiver com Jesus vai receber a coroa da vida, vai entrar nas mansões celestiais, na nova morada em qual o Senhor tem preparado para os seus, né, irmãos? Aleluia. Por isso a gente temos que estar ligado, porque o Senhor ele veio para abrir os nossos olhos e nos fazer entender que nós precisamos dele para entrar no céu, amém? Amém. Amados irmãos, sem perca de tempo, louvado seja Deus. A hora ela está passando muito rápido, mas a palavra de Deus, irmãos, ela tem que se cumprir. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nos últimos tempos o Senhor ele abreviaria os tempos. Louvado seja Deus. As estações já não daria mais no seu tempo próprio, oportuno, ia estar tudo desgovernado, e nós podemos notar que no verão está chovendo, no inverno está sol, está tudo desgovernado, mas isso é para cumprir a palavra do Senhor, porque a sua vinda está próxima. Louvado seja Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E a hora está vindo. Louvado seja Deus. Feliz é os que esperam no Senhor e se renovam as suas forças no Senhor todos os dias. Amém? Amém. Amados irmãos, quero convidar os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém? Amém. Palavra do Senhor no livro de João, capítulo 10, a partir do 1º versículo, diz assim: na verdade eu vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Glória a Deus. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto vierem até a mim são, glória a Deus, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e a vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor,
de quem não são as ovelhas, vem o lobo e deixa as ovelhas e foge o lobo, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a este, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho em um pastor. Pois isso o Pai me ama, porque dou a minha vida por tornar a tomá-la. Ninguém mais tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esses mandamentos recebi de meu Pai. Tornou, pois, haver diversão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam: tem demônios e está fora de si, porque o ouves. Dizem outros: estas palavras não são de demônios. Podem porventura um demônio abrir os olhos do cego? Somente até aí. Os irmãos podem se assentar e louvar o Senhor com as palmas. Amém? Senhor Deus, seja conosco, Deus, não só agora, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados irmãos, apesar da gente não ter uma leitura muito boa, mas eu creio que o Senhor já fez os irmãos entender a sua palavra. Aleluia. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui como um vaso escolhido do Senhor, mas verdadeiramente Ele que é o oleiro. Louvado seja Deus. Se nós meditarmos nessa palavra, meus irmãos, diariamente a gente temos falado que precisamos passar por uma porta, e essa porta ela é estreita. Louvado seja Deus. Aleluia. Se nós meditarmos nessa palavra, ela nos revela que essa porta é o próprio Senhor Jesus. Ele é a porta. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós somos as ovelhas, e Ele diz nesta palavra que aqueles que passar por essa porta, Ele assará pastagem. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas essa palavra também nos traz que alguns tentam passar por outros caminhos, tentam pular o muro. Louvado seja Deus. Mas esses não vai achar lugar no céu, porque esses são ladrões, são salteadores. Louvado seja Deus. E Ele ainda está levando muitos com eles para também perder a salvação. Tem muitos sendo enganados, sendo iludidos. Louvado seja Deus por esses que estão tentando passar pelo muro. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele tem abrido os nossos olhos para nós enxergarmos que Ele é a porta estreita, que nós precisamos passar por ela para achar pastagem naquele grande dia. Louvado seja Deus.
E se nós meditarmos também nesta palavra, irmão, interessante, a Bíblia diz que Deus, Ele veio para todos aqueles que o aceitaram. Deus, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Deus, Ele não fez exceção de pessoa. Sabemos que a palavra também nos revela que são poucos que entrarão no reino do céu, porque foi poucos que aceitaram a entrar por esta porta, porque o mundo tem oferecido às pessoas várias coisas e as pessoas não têm resistido. Eles têm o aceitado com maior prazer, eles têm tido mais prazer no mundo do que nas coisas de Deus. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquele que quer seguir ao Senhor, toma a sua cruz, nega-se a si mesmo e siga, louvado seja Deus. Glória a Deus. Se nós quisermos, irmãos, obter um lugar no céu, morar com Jesus, nós precisamos negar os desejos da carne, os desejos desse mundo, para podermos passar na porta estreita. A Bíblia diz que Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Deus, Ele vai julgar segundo as nossas obras, louvado seja Deus. Aleluia. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aqueles que se limpar, louvado seja Deus, fazer como Davi fez, confessar ao Senhor os seus pecados, converter ao Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam, Ele alcança a misericórdia, e a misericórdia do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos, louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, passar pela porta estreita não é fácil, mas eu vou dizer para os irmãos, se estiver com Jesus também não é difícil, porque a Bíblia diz que Ele nos ajuda em todas as nossas situações. Por isso que Ele já deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar, para nos direcionar, para nos mostrar o caminho reto que nós devemos seguir. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, louvado seja Deus. Só vai entrar no céu aqueles que passar por Jesus, louvado seja Deus. Primeiro precisa passar pelo Senhor, louvado seja Deus. A ovelha, ela obedece o seu bom pastor. A Bíblia diz que nós temos que estar seguros no Senhor, separado no celeiro, né? Louvado seja Deus. Se não passar pela porta do curral, não vai chegar no céu. Não adianta pular o muro, irmãos. Não adianta querer passar por outros lugares. Não adianta enganar o pastor. Não adianta enganar os irmãos, porque Jesus, ninguém se engana. Ele conhece todas as coisas. Naquele grande dia, Ele vai revelar que tentou passar pelo muro e não teve jeito. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele disse na sua palavra que Ele conhece as ovelhas, Ele conhece a voz das ovelhas, as ovelhas conhecem o bom pastor, as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Aleluia, glória a Deus. A ovelha conhece o chamado, louvado seja Deus. Quando nós conduzimos um animal de estimação, quando ele é criado desde pequeno com a gente chama e ele vem. É assim é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele entra na vida do homem, que o homem passa a conhecer o Senhor, quando ele chama, quando ele traz a sua palavra, que a voz dele soa no nosso ouvido. Por isso o Senhor já tem falado, o Espírito Santo conosco. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor Jesus, ele vem falando, mas as ovelhas têm ouvido, louvado seja Deus. E aqueles que é ovelha, eles têm obedecido, louvado seja Deus. Mas os rebeldes,
eles têm padecido, irmãos. Eles têm sofrido. E a tendência é piorar. Louvado seja Deus. A tendência desse mundo é de ir cada vez mais para pior. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá fome, haverá guerra, haverá morte. Louvado seja Deus. É pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que haverá reino contra reino, nação contra nação. Se nós analisarmos, tudo isso já está acontecendo. Até os sinais que vêm do céu já tem acontecido, porque nós estamos vendo, né, as estações já não dá mais nos dia próprio, louvado seja Deus, terremotos para todo lado, né, muitas tribulações. Então, irmãos, isso tudo é sinal. E é cumprimento da palavra do Senhor. E é preciso acontecer para que se cumpra a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E também para que as ovelhas se despertem cada vez mais para entrar pela porta do céu. A porta do céu chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Ela é estreita, louvado seja Deus. Mas uma coisa, irmãos, eu te garanto: todos aqueles que passar por ela, eles vão ser felizes naquele dia. Graças a Deus. Todos aqueles que deram crédito à palavra do Senhor, se arrependeram, reconheceram Jesus Cristo como seu Salvador, louvado seja Deus, e obedeceram a palavra do Senhor, eles vão ser bem-aventurados, vão ser felizes, porque grandes coisas nos esperam, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele disse que ele foi para o Pai para preparar lugar, que a casa do Pai tem muitas moradas. Se não houvesse, ele não tinha dito. O Senhor deixou para nós, ele nos assegurou, louvado seja Deus. Ele nos assegurou, mas irmãos, independente de ter casa ou ter um lugar maravilhoso para morar, o mais importante é a salvação da nossa alma, é não queimar no lago de fogo eterno, qual a Bíblia nos revela que há um lago de fogo e enxofre, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. A Bíblia diz que haverá ranger e brandor de dente, louvado seja Deus. Mas o céu é totalmente diferente. O céu é um lugar de paz, um lugar de refrigério na alma, louvado seja Deus. No céu nós dá para entender pela palavra do Senhor, pela revelação do Espírito Santo, que é um lugar muito melhor do que o lugar do sofrimento, louvado seja Deus. E todos aqueles que quiserem entrar no céu, precisa passar por essa porta, precisa esforçar, irmãos. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor falou para nós esforçarmos, termos bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos, porque Ele está do nosso lado, Ele está conosco e com certeza Ele vai abrir as portas para nós passar naquele dia. Amém? Amados irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite. Peça a Deus que abençoe a vida de todos os irmãos, que os irmãos possam meditar mais nessa palavra, que os irmãos entendam o que o Senhor está nos trazendo nesta noite, né, nos revelando que Ele é a porta da salvação. Fora dele não há outra, louvado seja Deus. Não acompanha as vozes dos estranhos. A Bíblia diz que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Temos que tomar um certo cuidado, irmãos, porque para dar mau conselho, para levar, para pular o muro, para ser ladrão, salteador, tem um monte aí que dizem que está trabalhando para o Senhor, mas é por causa do dinheiro, porque o trabalhador, ele trabalha para ganhar dinheiro, mas aquele que serve ao Senhor Jesus, a visão dele é ganhar almas para o reino do céu. Amém? Amados irmãos, vou passar a palavra para o pastor Lucas. Eu agradeço a oportunidade.